O corpo humano, esse mecanismo surpreendente e complexo, por vezes começa a emitir sinais quase imperceptíveis, que pressagiam mudanças significativas no ciclo de vida, especialmente na velhice. Não raro, idosos demonstram indícios sutis, mas importantes, muito antes que os outros percebam seu verdadeiro significado. Esses avisos raramente são dramáticos ou óbvios. Pelo contrário, manifestam-se como alterações de desenvolvimento lento, facilmente atribuídas ao processo natural de envelhecimento. No entanto, negligenciá-los pode ser um erro grave, privando da oportunidade de uma reação oportuna. Neste material, serão abordados 5 sinais de alerta cruciais que, segundo observações, se manifestam na grande maioria dos idosos, precisamente em 99%, aproximadamente um ano antes de seu falecimento. Esses padrões não são meros dados médicos secos de livros, representam um conjunto de observações feitas por cuidadores, funcionários de hospícios, médicos e até mesmo familiares que acompanharam de perto o estado de seus entes queridos. Embora a presença de cada um desses sinais não seja uma garantia absoluta, seu reconhecimento precoce pode auxiliar na tomada de medidas necessárias, na obtenção de paz de espírito ou, talvez, até na mudança da situação, se ainda for possível. Um estudo atento desses indicadores pode revelar 1 ou 2 padrões na pessoa de quem se cuida, ou até em si mesmo. Em qualquer caso, manter-se informado confere poder ao indivíduo. Poder para reagir, preparar-se e viver o tempo restante com maior clareza e profundo significado. Talvez seja notado um padrão antes não óbvio e, mais importante, virá a compreensão de seu verdadeiro significado e como reagir com sabedoria, evitando o medo. Passemos à análise. Primeiro sinal: aumento da sensibilidade às variações de temperatura. Um dos indicadores menos conhecidos, mas surpreendentemente comuns, de que uma pessoa se aproxima do fim da vida é a crescente sensibilidade à temperatura e a diversas sensações físicas. Pode-se notar que o indivíduo sente frio constantemente, mesmo quando o ambiente está em uma temperatura confortável, ou começa a reclamar que um cobertor antes aconchegante agora parece áspero ou excessivamente pesado. Sensações insignificantes, como uma brisa fresca, respingos de água ou até um leve toque, podem começar a ser percebidas como exageradas, desagradáveis ou até irritantes. À primeira vista, isso pode parecer apenas um pequeno inconveniente. No entanto, por trás disso, esconde-se algo muito mais profundo. À medida que o corpo desacelera, a circulação sanguínea torna-se menos eficiente. O sangue chega em menor quantidade às extremidades, mãos, pés, dedos. A pele afina, as reservas de gordura subcutânea diminuem, e o corpo tem cada vez mais dificuldade em regular sua temperatura interna. O que antes era percebido como neutro, agora pode ser sentido como um frio penetrante ou um calor estranho e inexplicável. Essas mudanças não são fruto da imaginação. São transformações fisiológicas reais e frequentemente se manifestam aproximadamente um ano antes de uma deterioração significativa da saúde. Também se pode notar que a pessoa começa a usar vários suéteres mesmo em clima ameno ou recusa-se a tomar banho, pois a água parece muito intensa. Para alguns, até um lençol macio pode parecer abrasivo, e eles podem se revirar inquietos a noite toda, tentando encontrar uma posição confortável. Esse desconforto não é apenas um aborrecimento. É a maneira do corpo comunicar que seus sistemas estão funcionando de forma diferente de antes. Como exemplo, podemos lembrar de Paul, um veterano de 79 anos que costumava amar passar as noites na varanda, mesmo no inverno. Com o tempo, sua filha começou a notar que Paul evitava completamente o exterior. Em casa, ele se agasalhava com meias grossas, luvas e 3 cobertores, mas ainda tremia. "O frio me penetra até os ossos", dizia ele, mesmo quando o termostato marcava 24 graus Celsius. Ele também começou a se assustar com toques leves e reclamava de tecidos ásperos. Meses depois, Paul foi diagnosticado com insuficiência cardíaca avançada. Em retrospecto, sua sensibilidade ao toque e à temperatura foi um dos primeiros sinais de que seu corpo já começava a se preparar para um período mais lento e tranquilo. Essa sensibilidade aumentada não se limita apenas a manifestações físicas, ela também possui aspectos emocionais. À medida que a energia vital de uma pessoa diminui, sua tolerância a estímulos externos também frequentemente se reduz. Ela pode preferir luzes suaves, sons baixos e o mínimo de distrações. Um ambiente que antes parecia acolhedor pode, de repente, tornar-se opressor. Esse recuo da percepção ativa das sensações reflete um recuo mais amplo do mundo, que frequentemente ocorre quando a pessoa se aproxima do fim de sua jornada. Se você observar que alguém está se tornando mais sensível ao toque ou à temperatura, o mais importante a oferecer é compreensão. Deve-se ajustar o ambiente, diminuir as luzes,
providenciar tecidos macios e respiráveis, manter os quartos em uma temperatura constante e confortável e, acima de tudo, perguntar o que contribui para sua maior tranquilidade. Essas mudanças podem parecer insignificantes, mas são capazes de trazer um enorme conforto em um momento em que cada grama de paz é crucial. Segundo sinal: fadiga constante que não passa com descanso. Quando uma pessoa sente cansaço após um dia agitado, é absolutamente normal. No entanto, quando a sensação de fadiga persiste mesmo após uma noite completa de sono, quando até tarefas simples, como escovar os dentes ou dobrar a roupa, parecem uma escalada intransponível, então, talvez, algo mais sério esteja acontecendo. Para muitos idosos, a fadiga constante e inexplicável pode ser um dos sinais de alerta precoces mais evidentes de que o organismo começa a desacelerar de forma mais irreversível. Não se trata apenas de cansaço de uma semana intensa ou de uma cama desconfortável, é uma exaustão profunda, uma sensação constante de peso que não desaparece, por mais que a pessoa descanse. Pode-se descobrir que o indivíduo cochila durante o dia e depois acorda ainda mais cansado do que antes de dormir. Pode haver uma sensação de névoa mental, distanciamento ou diminuição da motivação para fazer o que antes trazia prazer. Em muitos casos, essa exaustão também está ligada à inflamação crônica ou a baixos níveis de oxigênio no sangue, o que é comum nos estágios avançados da vida. À medida que a circulação sanguínea enfraquece e as células recebem menos oxigênio, o corpo começa a economizar energia, reduzindo a produção geral de energia. Não é apenas que o corpo está cansado, ele está se preparando para descansar em um sentido muito mais amplo. Lembremos a história de Linda, uma mulher de 74 anos que sempre participou ativamente da vida de sua igreja e comunidade. Em poucos meses, ela começou a faltar aos ensaios do coral e a pedir que outros assumissem suas responsabilidades de voluntariado. Ela dizia aos amigos que estava apenas um pouco cansada. Mas, na verdade, até uma caminhada até a caixa de correio a deixava sem fôlego. Independentemente de quão cedo ela ia para a cama ou quão bem se alimentava, a fadiga não passava. Os médicos descobriram mais tarde que seu coração estava com dificuldades, e a perda de energia foi um dos primeiros sinais de que seu corpo estava desacelerando. A fadiga constante não pode ser ignorada. É um dos sinais mais honestos do corpo, e raramente engana. Quando a energia vital se esvai, não se trata apenas de envelhecimento. Pode ser a maneira do corpo pedir ajuda, compreensão ou descanso. Terceiro sinal: mudanças sutis na voz e na maneira de falar. Quando a voz de alguém começa a soar mais suave, mais lenta ou mais frágil do que antes, é fácil atribuir isso à idade. No entanto, em muitos idosos, especialmente no último ano de vida, essas sutis alterações vocais podem ser indicadores silenciosos, mas significativos, de transformações físicas mais profundas. A forma como a pessoa fala, a força de sua voz, a clareza com que pronuncia as palavras, e até a frequência com que participa de uma conversa, tudo isso pode começar a mudar, pois seu corpo começa a economizar energia para funções mais importantes. O que torna este sinal de alerta tão fácil de ignorar é que ele nem sempre se manifesta instantaneamente. Começa com pequenas coisas. Talvez alguém que antes cumprimentava os outros com um bom dia forte e vigoroso, agora mal sussurra. Talvez se observem pausas mais longas entre as palavras ou que a pessoa pare de terminar suas frases como antes. Algumas pessoas começam a se repetir com mais frequência ou perdem o fio da meada no meio de uma frase. E, às vezes, elas simplesmente param de falar muito. Essas mudanças nem sempre estão relacionadas ao declínio cognitivo. Embora a perda de memória, sem dúvida, possa desempenhar um papel, muitas vezes é um sinal de que os músculos responsáveis pela fala, os pequenos músculos da garganta, boca e diafragma, estão enfraquecendo. Assim como o resto do corpo, esses músculos podem se cansar. E quando a energia é escassa, falar alto ou claramente simplesmente não parece valer o esforço. Permita-me contar a história de Richard, um diretor de escola aposentado de 80 anos que outrora possuía uma voz profunda e imponente que preenchia qualquer sala. Sua esposa, Margarete, começou a notar que a voz de Richard estava rouca e fraca. Ele não participava mais de conversas em grupo e, quando falava, era de forma breve e baixa. "É só minha garganta que está falhando", dizia ele. Mas, com o tempo, suas palavras se tornaram cada vez mais raras, e sua voz quase desapareceu por completo. Em um ano, a saúde de Richard piorou significativamente. E seus médicos explicaram que as mudanças na voz faziam parte do enfraquecimento geral de seu corpo, um passo lento e silencioso em direção ao fim. Essas mudanças também podem se manifestar como uma forma de hesitação na fala. A pessoa pode estar ciente do que deseja expressar, mas enfrenta dificuldades significativas para pronunciar as palavras.
Seu ritmo de fala desacelera, e a própria fala pode tornar-se ligeiramente arrastada, especialmente à noite, quando as reservas de energia se esgotam. Aqui, não se trata apenas do processo de comunicação. É uma evidência de que o organismo está optando por economizar suas forças limitadas. Quarto sinal: mudanças sutis no padrão respiratório. A respiração é uma função que geralmente consideramos garantida, até que ela sofra alterações. Um dos sinais mais reveladores de que o corpo está entrando em uma fase diferente da vida manifesta-se em uma mudança silenciosa, mas persistente, no padrão respiratório. Essas transformações, a princípio, podem ser tão sutis que passam despercebidas. No entanto, se soubermos o que procurar, elas são capazes de dizer mais do que quaisquer palavras. Em muitos idosos, essas mudanças começam com manifestações insignificantes. A respiração pode tornar-se mais superficial ou irregular. Alguns apresentam um leve chiado ou suspiros periódicos, especialmente durante a noite. Outros começam a fazer pausas entre as inspirações ou a suspirar com mais frequência. Isso pode não parecer urgente ou perigoso, mas muitas vezes é a maneira do corpo sinalizar que o coração e os pulmões estão sob estresse. À medida que o organismo envelhece, os pulmões perdem elasticidade, e os músculos envolvidos no processo respiratório podem enfraquecer. Se o coração começa a ter dificuldades, a entrega de oxigênio ao resto do corpo torna-se menos eficiente. Isso cria uma cascata de pequenas mudanças na forma como respiramos, quão profundamente, com que frequência e com que facilidade. Com o tempo, essas mudanças tornam-se mais perceptíveis, especialmente durante o sono ou o repouso. Nos estágios avançados da vida, enfermeiras de hospício frequentemente relatam a chamada respiração de Cheyne-Stokes. Este é um padrão em que a respiração se torna irregular, rápida por alguns segundos, depois desacelera, depois para brevemente, antes de recomeçar. Isso pode ser uma visão alarmante, especialmente para os membros da família. Mas para a pessoa que a experimenta, muitas vezes não é doloroso e até imperceptível. É a maneira do corpo se regular quando a energia está baixa. Permita-me contar sobre Margaret, uma mulher de 76 anos que começou a apresentar sinais desse tipo de mudança. Sua filha notou que, durante suas conversas telefônicas, Margaret respirava um pouco mais pesadamente do que o normal. Ela minimizou, dizendo que era apenas porque havia caminhado pelo quarto. Mas, eventualmente, Margaret passou a evitar longas conversas, dizendo que estava simplesmente muito cansada. Mais tarde, sua família percebeu que ela estava experimentando sinais precoces de insuficiência respiratória há meses. Mas como ela nunca reclamou, ninguém deu muita importância até que sua condição piorou repentinamente. É importante notar que nem todas as mudanças respiratórias estão diretamente ligadas ao envelhecimento. Às vezes, é a asma, apneia do sono ou uma reação a medicamentos. Mas quando essas mudanças ocorrem lentamente, persistem ao longo do tempo e surgem sem qualquer causa aparente, nunca devem ser ignoradas. Frequentemente, é a maneira do corpo dizer que seus sistemas estão sob pressão. E, às vezes, essa pressão está relacionada a uma transição maior e mais permanente. Do ponto de vista psicológico, a respiração também reflete emoções. Pessoas que se aproximam do fim da vida frequentemente se sentem mais ansiosas, mesmo que não consigam explicar o porquê. Essa ansiedade pode se manifestar como falta de ar, aperto no peito ou sensação de inquietação. Corpo e mente estão profundamente conectados, e mudanças em um frequentemente se refletem no outro. Se você ou alguém próximo começar a apresentar sinais de respiração irregular, mesmo em pequenas manifestações, faça uma pausa e observe. Ouça atentamente não apenas o som da respiração, mas também seu ritmo, profundidade, facilidade ou dificuldade com que ocorre. Esses padrões silenciosos falam eloquentemente sobre o que o corpo está passando. Não há necessidade de pânico, mas a necessidade de estar atento. Frequentemente, essas mudanças respiratórias são a maneira do corpo pedir ternura, manhãs mais lentas, movimentos mais suaves e mais espaço para descansar. É um apelo à paciência, não ao pânico. E o reconhecimento precoce pode ajudar a trazer conforto não apenas para a pessoa que o experimenta, mas para todos que a amam. Quinto sinal: crescente indiferença às rotinas diárias e à higiene pessoal. Quando uma pessoa que antes se orgulhava de sua aparência, de repente para de pentear o cabelo, trocar de roupa ou demonstrar interesse por comida e afazeres diários, isso é algo mais do que um simples esquecimento. É um ponto de virada silencioso. Essa mudança frequentemente começa de forma imperceptível. Um banho perdido aqui, um café da manhã esquecido ali. Mas, com o tempo,
fica claro que a centelha que antes os mantinha engajados com o mundo ao redor está se extinguindo. E em muitos idosos, essa indiferença começa a se manifestar no último ano de vida. É importante entender que essa mudança não ocorre porque a pessoa não se importa mais. Na verdade, isso frequentemente acontece porque a energia ou a força de vontade para se importar começam a diminuir. Ações simples, como vestir-se, escovar os dentes, preparar uma refeição, podem começar a parecer esmagadoras, desnecessárias ou até irrelevantes. O que antes dava estrutura ao seu dia, agora parece uma rotina que eles prefeririam pular. Alguns descrevem essa mudança como uma espécie de rendição, não dramática ou mesmo verbal, mas um soltar silencioso. Por trás disso, há um processo emocional e fisiológico profundo. O corpo começa a desacelerar. A fadiga torna-se uma companheira diária. A mente se aprofunda mais nas memórias, na paz, na reflexão. E, junto com isso, a necessidade de manter as rotinas externas começa a desaparecer. Isso não significa necessariamente que a pessoa está deprimida, embora possa parecer. A depressão frequentemente é acompanhada de tristeza, desesperança ou culpa. Mas esse tipo de indiferença é mais parecido com resignação, uma sensação de que a agitação da vida não tem mais o significado que tinha antes. Eles não estão gritando por ajuda. Eles estão apenas se afastando silenciosamente do que antes faziam sem questionar. Lembre-se da história de Edna, uma mulher de 81 anos que sempre foi impecavelmente vestida, mesmo para simples idas ao correio. Mas sua filha notou que Edna parou de usar brincos, não arrumava mais o cabelo e, às vezes, ficava com a mesma camisola por vários dias. Quando perguntado o que havia de errado, Edna apenas sorria e dizia: "Estou bem. Só não me apetece mexer com tudo isso ultimamente." Seu apetite também diminuiu, e sua casa, antes arrumada, começou a acumular poeira. Meses depois, ela foi diagnosticada com uma doença incurável que progredia silenciosamente há mais de um ano. Seu corpo sabia disso antes dos exames. Quando um idoso começa a negligenciar a higiene pessoal ou para de participar do ritmo da vida cotidiana, isso frequentemente ocorre porque seu relógio interno começou a desacelerar. Sua atenção se volta para dentro. O tempo é sentido de forma diferente. Os momentos se estendem, e a urgência de manter a rotina desaparece. Esse distanciamento também pode ser uma forma de conservar energia para o que é mais importante: relacionamentos, reflexão ou simplesmente descanso. Se você notar essas mudanças em alguém próximo, resista ao desejo de apressá-los de volta à rotina. Em vez disso, ofereça apoio gentilmente. Sente-se ao lado. Ofereça ajuda com os cuidados, não como uma obrigação, mas como um presente de amor. Incentive as refeições não por dever, mas como um momento para compartilhar juntos. Essas ações se tornam menos sobre higiene e mais sobre conexão, sobre honrar quem eles são agora, e não quem foram antes. E se você mesmo estiver passando por essa mudança, saiba que não há motivo para vergonha. Isso não significa que você é preguiçoso ou descuidado. Pode simplesmente significar que você está entrando em um novo capítulo que exige mais descanso, mais paz e um tipo diferente de cuidado. Este sinal é fácil de ignorar ou interpretar mal. Mas quando é visto com compaixão, ele conta uma história muito humana sobre a vida que começa a desacelerar, e o que antes parecia importante pode não parecer mais. Não porque você está desistindo, mas porque você está começando a soltar suavemente e no seu tempo. Considerações finais. Se alguma parte da mensagem de hoje tocou seu coração, você não está sozinho. Esses sinais, fadiga, voz baixa, respiração entrecortada, abandono da rotina, não são apenas caprichos aleatórios do envelhecimento. São dicas suaves do corpo, sinais de que a vida está mudando e que atenção, cuidado e presença são mais importantes do que nunca. Para alguns, é um lembrete para procurar ajuda médica. Para outros, oferecem a oportunidade de refletir, preparar-se e focar no que realmente importa no tempo que nos é concedido. Mas lembre-se, reconhecer esses sinais não é desistir da luta. É sintonizar-se. É abraçar a vida como ela é, não com medo, mas com graça. Quer você perceba essas mudanças em si mesmo ou em alguém que ama, sua consciência é um presente. Um presente que permite conversas mais significativas, decisões mais ponderadas e transições mais pacíficas. Porque, quando entendemos o que o corpo nos diz, podemos reagir não com pânico, mas com amor, compaixão e dignidade. Você não precisa saber todas as respostas. Você não precisa consertar tudo. Às vezes, basta estar presente, apenas notar. E essa presença pode ser o maior conforto de todos.